para esse investidor que está ali naquela ânsia de gastar todos os 0,8% que ele recebe, por exemplo, por mês? Legal. Eu vou citar o professor João da Rocha Lima Júnior, no Brasil, é uma autoridade em investimento imobiliário. E ele diz que quem acredita que o imóvel te protege da inflação é ingênuo. Sim. Tá? Eu não concordo com o professor João da Rocha Lima Júnior. Não tem problema, você compra o livro do Howard Marks sobre o mercado, sobre o ciclo de mercado, ele vai dizer que quem acredita que imóvel corrige pela inflação é ingênuo. Não existe. Imóvel não tem esse poder de te corrigir pela inflação. Ah, mas o meu cunhado comprou um terreno há 20 anos atrás. Tá, tudo bem, óbvio. Até carro recentemente fugiu da curva. A FIP aumentando. Né? Exato. Você vai ter casos, é indiscutível que você vai ter casos que vai te dar uma proteção. Mas, na média, não te protege absolutamente da inflação. Qual que é a pequena diferença aí? Ah, você falou renda fixa, então tem lá a renda fixa, ela me paga juros mais inflação. Bem, eu sei que a inflação está vindo na cabeça, vamos assim dizer, né? Na renda. Então eu tenho que pegar aquela inflação e eu tenho que reinvestir. No imóvel, uma parte dessa inflação realmente está ficando lá, tá? Né? Se eu escolhi bem, se eu soube escolher bem, ela vai valorizar aquele meu imóvel. Então vai ter um certo nível de valorização. Aí envolve uma série de questões, localização, capacidade desse imóvel se reciclar. Antes nós estávamos comentando lá do Shopping Parque Dom Pedro, que é, né, uma monstruosidade em terreno, consegue fazer novas construções. Então você vai ter alguns fundos, alguns imóveis, que eles vão ter uma capacidade maior de absorver essa inflação ao longo dos anos. Mas ela não é absoluta. E isso é curioso, Otávio, porque quando eu estava me planejando para sair do serviço público, eu sabia que isso era uma ingenuidade, que isso não podia ser, mas eu não tinha um dado concreto. Não existia um trabalho científico. E aí eu estava fazendo um MBA em mercado financeiro e eu disse, cara, eu vou fazer meu trabalho de conclusão sobre isso. É possível se aposentar utilizando os rendimentos dos fundos imobiliários? Sim. E eu posso gastar tudo ou eu tenho que reinvestir? Né? E aí era um estudo de 10 anos para conseguir justamente tentar pegar um ciclo. Começava em 2010 para realmente conseguir pegar um ciclo, né? E acabava no final de 2019. E a resposta foi para você manter o seu padrão de compra com a renda, né? Meio que ignorando o patrimônio, porque o patrimônio tem certas oscilações de mercado, mas principalmente o seguinte, a minha renda crescer todos os anos com base na inflação, eu precisaria reinvestir pelo menos 30% do meu rendimento. E isso era numa carteira 100% de tijolo, porque em 2010 nós tínhamos 2 fundos imobiliários de recebíveis, 2 ou 3 fundos imobiliários de recebíveis, tá? Então não dava para fazer isso com fundos de recebíveis. Então, a resposta que eu dou para essas pessoas é não. O fundo imobiliário de tijolo não é mágico. Ele não tem esse poder. E aí eu tenho vários fatores, tá? Eu tenho o fator do fato de que o imóvel não tem o poder de corrigir pela inflação. E eu tenho um fator ali que é um detalhe dos fundos imobiliários. Algumas pessoas criticam, mas eu sempre digo o seguinte, gente, é a característica dele. Aceite e aprenda a usar a seu favor. Que é o fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir 95% do lucro pelo efeito caixa todo semestre. O que significa isso? Significa que quando um fundo imobiliário vende um imóvel, toda a valorização dele ela tem que ser devolvida ao investidor. Então o que acontece? Eu comprei um imóvel por 10 milhões e ele de repente esteja valendo 20 milhões. Esse 20 milhões não é uma valorização do céu. Ela é a inflação que fez aquele imóvel se valorizar. Às vezes um pouco mais da inflação, às vezes um pouco menos. Nós temos casos aí de fundo imobiliário que comprou imóvel em 2010 e vendeu em 2020 com valorização acima da inflação. Beleza. E aí ele pega toda aquela valorização e te entrega. Ou seja, a inflação está dentro do rendimento também em fundo de tijolo. Exatamente.